Olá, irmãos, tudo bem? Que bom, né? Graças a Deus, mais um dia que se inicia. Agora, na minha cidade aqui, eu tô gravando esse vídeo, é 8h36 do dia 16/9/2022. Hoje tá um dia meio chuvoso aqui na minha região, um dia gostoso, fresquinho, mas que Deus abençoe, né? Que todos nós sejamos abençoados com a chuva, com o sol, com o calor, porque às vezes o calor é necessário para, né, sarar feridas, curar feridas, para levar embora, né, muita chuva, às vezes que em locais está, né, chovendo muito. Então nós agradecemos a Deus por tudo, não importa. Hoje está um dia muito abençoado, um dia fresquinho, um dia que Deus está nos abençoando. Então vamos orar para nós começarmos com mais o nosso estudo, né, da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, neste momento agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, que o Senhor esteja envolvido nesse dia com nossas vidas, Pai, nos trazendo alimento tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. E todos aqueles que nesse momento estejam ouvindo, assistindo esse vídeo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti também, que essa bênção, Senhor, venha completar, venha espalhar em todo o Brasil, meu Pai, que nós possamos ser guardados, livrados, Senhor, de todo perigo, de todo mal, que a Tua luz venha brilhar em nossos lares, trazendo saúde, trazendo alimento, trazendo prosperidade. Pai, que o inimigo seja dissipado de nossas vidas, que agora, Pai, nesse momento nós estamos com esse estudo da Tua Palavra para compreender, para entender, para buscar a Ti, porque o Senhor mesmo diz que aquele que adquire conhecimento, ele está buscando mais do que o ouro, a gente deve procurar o conhecimento, e nós estamos aqui diante de Ti, procurando, Pai. Queremos, ó Pai, aprender de Ti. Nós agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Reina sobre nós, nos auxilia, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, Pai, de Ti, que nós queremos fazer a Tua vontade. Assim nós Te pedimos e agradecemos e entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, tome posse, porque tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Então, Pai, cuida de nós. Não só a mim, mas eu estou dizendo nós, Senhor, todos aqueles que nesse momento estão fazendo essa oração comigo, seja um enfermo, seja uma pessoa que está no hospital, num leito de enfermidade, seja onde tiver uma pessoa, que nesse momento ele receba a Tua luz, a Tua paz, a saúde, Pai, em nome de Jesus agradecemos, amém. Pois é, irmão, então vamos dar início ao nosso estudo do Gênesis 22. Hoje vamos ler os Gênesis 22 para continuarmos o nosso estudo. Aqui diz assim: Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Depois destes acontecimentos, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Observa, porque tem muita gente que diz que Deus não prova ninguém. É por falta de conhecimento da palavra de Deus. O versículo 22, o capítulo 22, logo no versículo 1, já nos diz que Deus, ele provou Abraão. Deus nos prova, irmãos. Deus provou a Abraão, a fé de Abraão. E também Deus nos prova, às vezes, com coisas assim, difíceis de nossa vida, que às vezes você fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes, irmãos, é Deus que está provando a gente. Então, para aumentar nossa fé nele, para ele ver se a gente realmente está merecendo. Às vezes a gente pede uma bênção, demora tanto chegar. Mas é Deus provando a nossa fé, a nossa crença, a nossa fidelidade para com Ele.
que muitas das vezes a gente pede as coisas e quando recebe esquece de Deus. Então Deus, Ele prova sim, irmãos, Ele prova. Se você está passando pela prova, como tem uma música, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Então, se você estiver passando por uma prova, por uma dificuldade na sua vida, fica calmo, tranquiliza teu espírito, tranquiliza o teu corpo, o teu espírito, respira fundo e fala: Senhor, eu estou nas tuas mãos. E realmente, irmãos, a gente está na mão de Deus. Porque a gente não consegue fazer. O impossível nós não fazemos. Então, quando tem algo assim impossível na sua vida, entregue na mão de Deus. Fala: Senhor, tome posse, tome conta. Eu não aguento mais. É o meu limite. Eu não sou super-humana. O humano, ele não tem tanto poder. Ele tem poder quando ele está na presença de Deus, porque ele sabe que Deus vai fazer. Nesse sentido que o humano tem poder. Porque ele está na mão de Deus e ele sabe que Deus é que vai fazer. Então, olha só. Aí ele fala assim: toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai até a terra de Moriá, e oferece lá em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento e tomou 2 moços consigo, e seu filho Isaque, e ele levou a lenha para o holocausto, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Veja bem, Deus pede a Abraão para ele imolar Isaque em sacrifício. Olha como que Abraão deve... Talvez você fale assim: nossa, por que ele não pediu Ismael? Ismael era da escrava. Não, mas ele vai pedir quem? Ele vai pedir o filho da Sara, de quem ele ama. E ele não comenta nada para Sara. E leva o filho. Ele passando por cima da esposa dele. É porque a Bíblia fala: se a gente não amar mais a Deus do que a esposa, filho, nós não somos dignos dele. E Abraão, ele amou mais a Deus do que a própria esposa. Você vê que ele não hesitou em pegar o filho dele e levar em sacrifício. Ele ficou calado, passou por cima da esposa e levou o filho. Ele foi até o holocausto, ele acendeu lenha, ele amarrou o menino, ele fez tudo. Na hora que ele ia levar o cajado, né, o facão lá para degolar o pescoço de Isaque, Deus branda no céu e fala: não, Abraão, não faça isso. Mas ele foi até o final. Ele mostrou para Deus o amor que ele sentia por Deus. Irmãos, às vezes nós somos falhos. Nós não chegamos até esse ponto. Quantas pessoas que não chegam? Se Deus disser para você que você tem que fazer algo assim, o seu assim, impossível, as pessoas vão falar que você é doido, que Deus não pediria isso de você, que Deus não pediria nada que está além do nosso alcance. Mas você acha que um filho não está além do nosso alcance? Um filho único, da mulher amada. Você teria coragem, irmãos, pegar o seu filho único? Você, mãe, que eu estou falando com você. Você, mãe, você teria coragem de pegar o seu filho e levar para um holocausto? O seu único filho? Isso é que Deus quer. Tá vendo? O tamanho, irmão, da nossa fidelidade para com Deus é nesse quesito que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você. Você tem que entender que Deus quer isso de você. Vamos prosseguir aqui que eu vou te mostrar. No 3º dia, Abraão levantou seus olhos e viu de longe o lugar. E Abraão disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu com o rapaz iremos até lá.
e nós adoraremos e voltaremos a vós. E Abraão tomou a lenha de holocausto e colocou sobre seu filho Isaque. Isaque já era rapazinho. Ele colocou a lenha e colocou o filho dele e o cutelo, e ambos caminharam juntos. Então Isaque disse ao pai Abraão: meu pai. E este respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos caminharam juntos. Ele não entendeu quando Abraão disse assim, que Deus iria prover. E eles chegaram ao local sobre o qual Deus lhe dissera, e Abraão construiu lá o altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou o cutelo para sacrificar seu filho. Agora imagina essa cena, irmãos. Isaque carregando a lenha, ajudando o pai a preparar aquele altar. Abraão deve ter ficado sem forças. Deve que ter havido um grande silêncio naquele momento. Imagina você preparando a lenha para cozinhar seu filho. Abraão estava ali, junto com seu filho, que ele amava tanto. E ele sabia que ele ia entristecer muito a Sara. E o filho dele era o cordeiro. Quando a gente lê essa história, a gente lembra de Jesus. A gente sabe que Deus, o mesmo que aconteceu com Abraão, aconteceu com Deus. Assim como Abraão provou a Deus que amava, Deus também provou a nós o quanto Ele nos ama. Aí quando ele estendeu, que ele já tinha amarrado o Isaque, olha só o que aconteceu. Vamos continuar com o nosso estudo. Vocês me perdoem que eu fico tão emocionada. E o anjo do Senhor lhe bradou e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E este disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não poupaste para mim teu filho, o único. E Abraão levantou seus olhos e viu atrás de si um carneiro embaraçado nos arbustos. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar: Senhor provê, que é Javé Jireh. Por isso, se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. E novamente o anjo do Senhor bradou do céu a Abraão e disse: eu juro por mim mesmo. O Senhor diz: porque assim fizeste, e não poupaste para mim o teu filho, teu único. Desta maneira te abençoarei e grandemente multiplicarei tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá os portões de seus inimigos. E todos os povos da terra serão benditos por causa da tua descendência, porquanto obedeceste minha voz. E Abraão voltou aos seus moços, e eles se levantaram e foram junto a Berseba, e Abraão morou em Berseba. Depois desses acontecimentos, fizeram saber a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu à luz a filhos
a Naor, teu irmão, o primogênito Uz, e Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Equezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, esses 8. Milca deu à luz a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz, e Teba, Gaão, Taás e Maaca. A gente observa que na família de Abraão as pessoas eram um mistério, e depois desse sacrifício que Abraão fez, Deus abençoou tanto a Abraão que a família também dos irmãos deles também foram abençoados. É como se todos estivessem num quarto escuro, e quando a luz se acende, né? Aquela luz clareia todos que estão ali naquele momento, naquele lugar. E assim aconteceu com Abraão. Quando Abraão fez esse sacrifício, como fala, o amor, né? Esse sacrifício, ele se passou, né? Para toda a família de Abraão. Até os seus irmãos foram abençoados por intermédio desse sacrifício de Abraão. E nós somos abençoados por esse sacrifício de Abraão, que foi um sacrifício muito grande, muito grande mesmo, esse sacrifício de Abraão. Eu acho que não existe um ser humano que faria o que Abraão fez. Foi algo assim extraordinário. Quanto que é a nossa fidelidade, irmãos, para com Deus. Nós temos um Deus muito. Você vê que ele chegou até amarrar o seu filho, colocou na lenha e já ia, né? E a Bíblia fala que ele já ia levar o machado, né? Para degolar o pescoço de Isaac. E o anjo do Senhor não deixou. Falou, não, ele vai sim, ele vai até o fim. Deus viu que ele ia, realmente ele ia até o fim. É assim que nós temos que ser, irmãos. A Bíblia fala assim que quando você oferecer você prometer alguma coisa para Deus, você tem que cumprir. Corre para cumprir. Porque se você não cumprir, Deus vai te cobrar, e Ele cobra em dobro. Então nós temos que cumprir tudo que você faz, o seu voto. Ele não exige que você vota, mas quando você faz algum juramento com Deus, corre para fazer, para pagar esse juramento, para que Deus venha abençoar você, que você não seja maldito por causa desse juramento que você fez. Vamos continuar no versículo 23. E a vida de Sara foi de 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Observamos que Sara só teve Isaac. Ela não teve outro filho. Aqui a Bíblia não fala que ela teve outros filhos com Abraão. E Abraão se levantou diante de sua morte e disse aos filhos de Et: estrangeiros e peregrinos estou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte minha morta que está diante de mim. E os filhos de Et responderam a Abraão: ouve-nos, nosso Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te recusará sua sepultura para enterrar sua morta. E Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E ele lhe disse: se vos agradas que eu enterre minha morta que está diante de mim, então ouve-me e pedi por mim junto a Efron, filho de Zoar, que ele me dê uma dupla cova que tem no fim do seu campo, que ele me dê esta pelo devido preço, com posse do sepulcro no meio de vós.
E Efron estava sentado no meio dos filhos de Étem, e Efron, o heteu, respondeu a Abraão audivelmente perante os filhos de Étem, diante de todos os que estavam pela porta da tua cidade, dizendo, diante de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo e a cova que está nele. Eu te dou na presença dos filhos do meu povo, em terra tua morta. E Abraão se inclinou diante do povo da terra. E ele disse a Efron audivelmente, diante do povo da terra, eu peço, escuta-me. Eu dou o dinheiro pelo campo, recebe-o de mim, e eu enterrarei lá a minha morta. E Efron respondeu a Abraão, dizendo, meu senhor, escuta-me, a terra custa 400 siclos, mas o que é isto entre mim e ti? Enterra a tua morta. E Abraão escutou Efron, e Abraão pesou a Efron o dinheiro de que este tinha falado audivelmente diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, usada no comércio. E o campo de Efron com a cova dupla que estava em frente de Marré, o campo e a cova que estava nele, e toda a árvore que havia nele, e todos os seus limites ao redor se fizeram possessão de Abraão diante dos filhos de Et, e diante de todos os que estavam pelo portão da sua cidade. E depois disso Abraão enterrou Sara, sua mulher, na cova dupla do campo, em frente a Marré, que é Hebron, na terra de Canaã. E o campo e a cova que estava nele se tornaram possessão da sepultura de Abraão, que adquiriu dos filhos de Et. Irmãos, eu sempre falo uma coisa. Nós devemos pagar tudo que tem preço. Nós não devemos, como diz, nós não devemos ter aproveito das coisas dos outros. Vejamos essa história, essa passagem aqui da Bíblia. O que Deus está nos dizendo aqui? Abraão era um homem muito sábio. Porque quando alguém dá algo para você, você fica em dívida com aquela pessoa. E isso é muito perigoso. Porque a outra pessoa um dia pode vir cobrar em dobro aquela dívida. E você não ter condições de pagar. Então nós devemos, tudo tem um preço. Então não devemos ficar, querer aproveitar das pessoas. Você que ama aproveitar das pessoas achando que, que você é mais sábio do que a pessoa. Porque tem pessoas que é assim, que ele acha que ele pega as coisas, vai comprar as coisas, aí ele fica pechinchando ou fazendo a pessoa, de trouxa, achando que aquilo não tem importância. Mas tem, irmãos, tem muita importância. A Bíblia fala que nós devemos ter medida justa, peso justo. Tudo nós temos que ser justo. Se uma pessoa faz algo para você, paga, corre. Se tem uma pessoa que trabalha para você, paga ela. Se você está devendo alguém, paga, corre, vai e paga. Paga o mais depressa, livra daquela dívida. A Bíblia fala para a gente livrar daquela dívida. Se você está devendo alguém, livra daquela dívida o mais rápido possível. Para que aquela pessoa não chegue até Deus e fale, fulano de tal não me pagou. E Deus vai cobrar de você.
Então aquela dívida que seria, digamos assim, uns R$50, aquela dívida vai ficar muito cara, muito cara. E o que eu vejo, que é muito corriqueiro a gente ver, pessoas religiosas, vai na igreja dar oferta, dá dízimo, mas ela está devendo o aluguel, está devendo a luz, está devendo a padaria, está devendo o mercadinho, está devendo o mundo e o fundo. Mas o dízimo e a oferta sempre está lá no altar. A sua oferta e o seu dízimo não tem valor nenhum diante do altar, se você não pagar primeiro as pessoas com quem você deve. É melhor você pagar as pessoas com quem você deve e levar o que sobrar da sua oferta a Deus. Ah, mas o dízimo tem que ser 10%, sim. Mas você já pagou todo mundo? Ah, não, eu não paguei, não. Eu tirei para pagar o dízimo. Então tem alguém que está devendo? Você está devendo? Ah, tem. Eu estou devendo o padeiro. Eu estou devendo a mercearia. Eu não paguei. Então, irmão, vai lá pagar. Paga. Não fica devendo a ninguém. Lembra daquela viúva, quando Jesus estava no templo, que ela foi lá e deu as moedinhas dela? Por que ela deu as moedinhas dela? Porque o dinheiro dela que sobrou foi aquilo. Ela pagou todos os seus devedores. E o que Jesus falou? Quem tinha dado mais ali era ela. Porque ela deu com fidelidade, ela estava justo diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você querer ficar justo diante de Deus, mas diante dos homens você não está justo. A Bíblia nos diz assim que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você faz mal, prejudica um ser humano, um animal, você está prejudicando Deus. Aliás, você está prejudicando a si mesmo, porque você está pensando, o diabo faz você pensar que você está fazendo o certo. Mas não, irmão, você está fazendo o errado. Primeiro, pague todas as suas dívidas. Irmão, não sobrou um centavo para me levar para a igreja, não tem importância. Mas você está quente diante de Deus. Deus está vendo, irmãos. E Deus vai te abençoar. Irmãos, Deus não quer seu dinheiro. Deus quer a sua fidelidade para com Ele. O seu amor para com Ele. É isso que você tem que entender. Deus quer uma pessoa justa diante dele. Tem pessoas que acham que às vezes você não pode dar dinheiro, fazer o bem e não olhar quem a Bíblia fala. Talvez você não consegue pagar com dinheiro, então paga com trabalho. Irmão, eu estou devendo tanto para fulano de tal, mas eu não consigo pagar, eu não consigo arrumar esse dinheiro, como que eu faço? Então paga com trabalho. Chega para essa pessoa, o que eu posso fazer para pagar você, porque eu não tenho condições. Eu trabalho de segunda a sábado, de segunda a sexta, mas eu não tenho condições de te pagar, o salário que eu ganho é muito pouco, mal dá para me comprar mantimento para minha família, como que eu vou te pagar? Irmãos, trabalha no domingo para essa pessoa. Pergunta para ela o que você pode fazer para ajudá-la, no sentido que você quita a sua dívida com ela. É isso, irmãos. Vamos ser honestos um para com o outro. A Bíblia nos diz que nós devemos ter balança justa, peso justo. É nesse sentido. Então seja justo diante de Deus e diante dos homens. Não adianta você querer se mostrar diante dos homens, mas diante de Deus você não está mostrando a sua fidelidade. Então vamos ser justos. Aqui nesse estudo, olha que estudo maravilhoso que Deus nos abre, né? Nosso entendimento, nossa sabedoria, para mostrar como que Abraão era justo. Você viu que ele deu o filho dele, o único filho dele. Aí, mais na frente, nós vemos outro estudo que Abraão nos ensina.
que a gente não deve ser pesado a ninguém. Porque aquele campo que Abraão pediu para os filhos de Et, aquilo não era nada, nem entre Abraão, nem entre Et. Não era nada, era um valor risório. Mas ele fez questão de pagar para depois amanhã falar, nós demos para Abraão isso aí. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, nesse sentido, é melhor você pagar. Alguém fez algum trabalho para você, vai lá e paga essa pessoa. Ou então combina antes com a pessoa. Quanto que você vai me cobrar? Eu vou fazer de graça para você. Você vai fazer de graça? Porque muitas das vezes as pessoas vão fazer de graça. Porque as pessoas têm dívida com Deus. Então você pergunta para ela, qual é o seu preço? Mas faz questão de dar alguma coisa. Não queira passar na frente, sabe? Não queira aproveitar de uma pessoa. Pensa que se você estivesse no lugar dela, você gostaria que alguém aproveitasse de você. Pensa nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. Eu conto com você, irmãos. Eu conto com você. Que nós sejamos fortes. Nós vamos construir. É de pessoas boas, de pessoas honestas, que nós vamos melhorar esse Brasil. Não é com o presidente que nós vamos melhorar esse Brasil. Mas é dentro de nós. Nós temos que mudar. Se nós mudarmos, Deus vai colocar um presidente bom para nós. Não adianta você votar no A, no B, não adianta o A ficar indo na igreja achando que ele vai ser o melhor, como tem muitos aí que estão fazendo do candidato um Deus. Mas se você não tiver uma mudança em você, não adianta. Porque a Bíblia fala que cada povo merece o rei que tem. Cada povo merece. Se não houver uma mudança no povo, não vai existir presidente bom. Não vai existir vereador bom. Deputado estadual, senador, não vai existir. O povo é que tem que mudar. Deixo aí esse recado para você. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.